gente, tudo bem com vocês? O tema da aula de hoje é repertório. É um tema de que eu gosto muito, eu adoro trabalhar esse tema, porque tem muito a ver com quem você é, né? Tudo que te compõe como um ser pensante. Então, como isso me interessa muito, e me interessa também essa troca que eu tenho, né, com quem eu trabalho, né, com as minhas alunas, meus alunos, saber como é o repertório deles, como eles ampliam esse repertório. Eu vou deixar aqui para vocês também muitas formas de vocês ampliarem o repertório que vocês já têm, né, e a gente vai estudar como aplicar esse conhecimento que vocês trazem na redação, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, gente, de onde que a gente parte? Do conceito de repertório. E o que significa? É todo o conhecimento que vocês armazenam na vida. Então tudo que vocês vão adquirindo, né, como, sei lá, informação cultural, social, política, científica, histórica, filosófica, biológica, todo o conhecimento que vocês vão recebendo desde o momento lá, né, do primórdio da vida, lá do início, né, que vocês vão adquirindo e acumulando, acumulando. Isso tudo é o repertório, todo o conhecimento que vocês têm. Mas essa bagagem, ela é fruto de experiências que vocês têm, de vivências, de leituras, de conversa, de aula. E conversa não é apenas em conversas assim muito filosóficas, muito sérias, né, cabeçudas. Não, conversa que muitas vezes a gente tem comendo com alguém, né, que a gente encontrou sei lá onde, num ponto de ônibus, na fila do banco. Essas conversas, elas também vão agregando ali conhecimento, né, e tudo isso vai formando. Então, a formação do repertório, ela na verdade é muito natural, né? Porque vocês vão adquirindo esse repertório no dia a dia, por exemplo, vendo um filme, assistindo a um noticiário, né? Ouvindo uma música, e isso vai ficando em vocês, né? E como a gente adquire mais repertório, ou amplia esse repertório? Já que vocês estão aí se preparando agora para provas de vestibular, né? Provas de redação, do Enem, como vocês fazem para ampliar esse repertório? Uma vez que esse repertório, ele faz parte de critérios de correção dessas grandes bancas, né? Então, por exemplo, a competência de número 2 do Enem é justamente avaliar se vocês trazem repertório que esteja além do que foi oferecido ali para vocês lerem, né? Dos textos motivadores. Então, eles dão ali alguns textos para ativarem ali a sua reflexão sobre o tema proposto, mas eles esperam que vocês tragam repertório além daquele já oferecido, né? Então, como que a gente amplia e adquire mais repertório? Eu trouxe aqui algumas informações e algumas dicas para vocês e vou deixar os links todos aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, pessoal? Por exemplo, eu sei que a gente está no meio de uma pandemia, a gente não está saindo, né? Está em confinamento, e eu achei dentro dessas incursões dentro da internet coisas muito interessantes para ampliar repertório. Por exemplo, a gente não pode ir a museus, né? Então é possível conhecer museu dentro de casa, sem pagar nada, né? Por exemplo, eu deixei aqui um link para vocês chamado Museu Virtual 360 e vocês têm acesso a uma porção de museus pelo Brasil. Vocês clicam ali, vocês podem andar e olhar as obras, vocês vão mexendo como se fosse uma câmera. Muito, muito legal. E assim vocês vão adquirindo repertório. Ali está o nome, né, da pessoa, muitas vezes ali tem uma explicação sobre a época em que aquela obra se situa, né? Qual é o tema do conjunto da obra, qual é o tema da exposição, quem é a autora ou o autor dessas obras. Então, muito legal para vocês irem adquirindo e ampliando mais repertório. Uma outra fonte valiosíssima, né, que vocês têm acesso aqui na internet, é acervos públicos de leitura, né? Porque lendo a gente também adquire muito, muito repertório. Por exemplo, vocês sabiam que nesse site aqui, né, um site que é mantido pelo MEC, toda a bibliografia do Machado de Assis. E aqui eu deixei um exemplo, mas tem muita obra gratuita
pela internet. Vocês podem baixar o livro e lendo, né? Porque ler também, além de ampliar repertório, né? Amplia uma porção de coisas, né? Vocabulário, que também vai ser importante para redação, visão de mundo, tem conhecimento de história, de filosofia, de sociologia. Ali tem de tudo, né? Bem completo o contato, quando a gente tem um contato com uma obra literária, a gente tem contato com um universo, né? Dentro de um certo contexto. Então aqui eu deixei um exemplo, há também no site da Amazon opções de e-books gratuitos, vocês precisam só baixar um aplicativo, não precisa ter o Kindle, como muita gente pensa. Então, por exemplo, aqui várias obras que eu deixei aqui de exemplo, para que vocês vejam que, olha, isso é possível ler gratuitamente no conforto, né, da casa de vocês, né, com o celular de vocês, isso é possível também. Além disso, pessoal, no próprio canal do YouTube da Netflix, vocês têm documentários gratuitos. Então vocês não precisam também necessariamente ter uma conta Netflix e pagar mensalidade. Eles deixam aqui uma porção de documentários que ali vocês vão ganhar dados, né? Vocês vão ganhar estatísticas, vocês vão ganhar ali posicionamentos de vários cientistas ou especialistas no assunto, dependendo de qual é o tema do documentário. Então, pessoal, é muito, muito, muito bacana essa parte do canal do YouTube da Netflix, em que vocês têm ali, né, um monte de conhecimento à mão de vocês. Um outro material muito interessante para repertório, para curta-metragem, é esse porta-curtas. Vocês precisam fazer só um cadastro, é bem rápido. E vocês têm também um acervo imenso de curta-metragens, de documentários, de pequenos textos, de pequenos vídeos que retratam inúmeros temas, né? Desde de contextos mais ligados à natureza, a povos, né, e regiões do país. Muito, muito legal também. Podcast, pessoal, também é um material muito legal para vocês ampliarem repertório, né? Às vezes vocês estão fazendo uma atividade corriqueira, por exemplo, às vezes eu estou fazendo o meu almoço, ou lavando uma louça, ou sei lá, passeando com um cachorro, ou simplesmente fazendo uma caminhada, coloco ali no meu fone um podcast e vou ali aumentando o meu repertório, fazendo uma atividade corriqueira. Eu deixei aqui um exemplo de um podcast muito interessante para quem quer ficar sempre antenado no que acontece na política brasileira. É o Foro de Teresina, mas vocês têm, por exemplo, aqui no Google Podcasts gratuitos que vocês também podem ter assim à mão de vocês, né? Só baixar um aplicativo, não é pesado. Muitas vezes ele até já vem gravado no celular de vocês. Vocês só precisam achar e descobrir ali que há muitas formas, por exemplo, de notícia, de política, de arte, de literatura, de atualidades, de ciência. Vixe, gente, tem podcast de tudo, de humor, tem de tudo quanto é assunto. E tudo isso amplia repertório, né? Então, independentemente da área que vocês escolham ali para, por exemplo, pegar um documentário ou ou ouvir um podcast, por exemplo, né? É importante vocês terem repertório sobre tudo, né? Às vezes vem perguntas assim para mim: ah, professora, mas e se eu quiser usar um conhecimento mais popular? Gente, qualquer conhecimento que faça parte do mundo cultural de vocês, né, do mundo social de vocês, é repertório. Né? Às vezes a pessoa fala assim: puxa, eu consigo fazer uma relação aqui desse tema que foi proposto, né, na prova de redação com uma novela que eu estou vendo. Eu posso usar uma novela? Claro que pode, é repertório. Né? Se estiver bem encaixado no tema proposto, se vocês conseguirem comentar bem e usar esse repertório com valor argumentativo, gente, vocês podem utilizar qualquer que seja esse repertório, não tem problema, tá? Eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente aplica, então, um repertório dentro de uma prática de redação, tá? Por exemplo, em 2016, o tema da redação do Enem foi o seguinte: desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Assim, em primeira vista, vocês podem até olhar e falar: meu Deus, que difícil esse tema para encontrar um repertório que se encontre com isso.
Ainda mais se esse tema for distante da realidade de vocês. Então falar, nossa, mas como que eu vou achar um repertório que seja... Pessoal, não precisa ser necessariamente dentro do tema, né? Por exemplo, eu não tenho nenhum, não me vem nenhum material agora, nenhum repertório que seja sobre surdos. Mas eu tenho a seguinte consciência a partir de agora: qualquer que seja o meu repertório, que eu consiga ali estabelecer uma relação com o tema proposto, é válido. Então vamos ver lá, gente, como é que essa minha aluna fez. O nome dela é Isabela Lopes, ela foi super bem pontuada nesse ano aqui no Enem. E esse aqui é uma introdução, tá? Eu vou trazer repertório empregado numa introdução, num parágrafo de desenvolvimento e num parágrafo de conclusão, para vocês verem como isso é possível e como isso é bacana e fácil de fazer, né? Se vocês tiverem essa consciência, como eu vou usar esse repertório, como eu vou aliar ao tema proposto e como eu vou analisar e comentar criticamente esse repertório. Então ela escolhe um repertório para iniciar o texto dela, né? Então vocês vejam ali que ela já começa com Vidas Secas, né? Que é um livro da nossa literatura, da literatura brasileira, escrito por Graciliano Ramos. E ela, lembrando dessa leitura, conseguiu fazer uma ligação entre Vidas Secas e desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Vejam, aparentemente não tem nada a ver, mas vejam o que ela faz com esse repertório para que ele tenha um uso produtivo aqui, tá? Então ela começa a redação dela assim: Fabiano, você é um bicho. É uma fala dentro da história, do enredo. Tal era a dura sentença proferida pelo retirante de Vidas Secas sob a ótica de Graciliano Ramos. Então vocês vejam aqui que eu tenho o intertexto já montado, né? Tá ali, escolhi essa frase dentro desse livro. Agora, como ela vai fazer essa conexão com o tema proposto? Ela começa assim: o reconhecimento dos desafios da comunicação é evidenciado com engenho na obra que opõe a fala simples do sertanejo à supressão deste pelo anseio lucrativo de seu patrão, que se beneficia de seu falar requintado. Da fomentação de grupos humanos na pré-história e consequente revolução agrícola, ao postulado de Fabiano, linguagem é integração. Versar, pois, sobre a população deficiente auditiva no Brasil é compreender os complexos de um país que peca na efetiva inclusão de minorias pouco assistidas. Vejam só essa transição. Então ela começou ali com o intertexto, fez uma explicação desse intertexto já pensando no seguinte: olha, eu quero levar esse intertexto para o meu tema proposto. Então ela colocou aqui, né, duas personagens, que era o Fabiano e o seu patrão, né, e como a linguagem ali, como que elas se encontravam num fator de oposição, né? Principalmente ali quando você evidencia uma certa opressão pela linguagem, né? E aí ela vai ligando com o tema, vejam lá. Da fomentação de grupos humanos na pré-história e consequente revolução agrícola, que ela também traz um repertório de história, né? Ao postulado de Fabiano, de novo voltando à literatura, linguagem e integração. Aí ela já está chegando no tema. E agora ela entra com o tema de maneira assim, efetiva, né? Porque precisa citar o tema na introdução. Versar, pois, sobre a população deficiente auditiva no Brasil é compreender os complexos de um país que peca na efetiva inclusão de minorias pouco assistidas. Então vejam, ela utilizou um texto que aparentemente não fala nada sobre os surdos e fez essa relação com o tema proposto. Vejam, pessoal, também importantíssimo aqui: o espaço destinado à citação ou ao repertório ou ao dado, pode ser qualquer informação, o dado estatístico, a teoria de biologia, um postulado de física, não interessa qual seja esse meu repertório, ele ocupa um lugar muito pequeno no meu parágrafo, porque a minha visão sobre esse repertório e como eu vou fazer esse entrelaçamento com o tema proposto e com a discussão proposta, essa parte precisa ser minha, de autoria própria. Então vejo aqui que proporcionalmente, né, eu tenho aqui 1,5 linha falando sobre o repertório, mas eu tenho aqui 6 linhas preocupadas em fazer essa interligação
entre o repertório e o tema proposto, juntamente à problemática e à tese que ela já coloca aqui. Então vejam, na introdução funciona dessa maneira. Pode ser, gente, com qualquer repertório, como eu disse para vocês. Mas a Isabela trouxe Vidas Secas aqui porque foi um livro que ocorreu, né, no momento que ela estava refletindo sobre o tema proposto, tá? Um outro exemplo que eu trouxe aqui hoje para vocês verem como se aplica, como se aproveita o repertório na redação, vai ser na discussão do tema do ano passado, que foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. A minha aluna chamada Rebeca Souza fez o seguinte no desenvolvimento. Aquele da Isabela foi na introdução. Então já saibam que é um parágrafo de desenvolvimento, tá? O texto não começa dessa maneira. A Rebeca fez assim no parágrafo dela. Nesse contexto, então seguindo, né, uma sequência de ideia, de acordo com o filósofo Pierre Bourdieu, as características de um indivíduo são formadas pelas experiências e pelo ambiente com o que ele teve contato durante a vida. Então, aqui eu já vejo o repertório, né? Eu vejo aqui uma teoria do Bourdieu, que vai falar, né, que as pessoas são formadas pelas experiências e pelo ambiente. Olha o repertório aí, né? Nós somos formadas por essas experiências que nós temos durante a vida e pelos ambientes, né, nos quais nós circulamos. Sob tal perspectiva, agora ela vai fazer o quê? Ela vai comentar esse repertório tendo em vista que ela tem um plano de defesa de tese, né, que vocês não conhecem aqui porque vocês não estão vendo o texto inteiro. Mas vejam como ela explica essa teoria do Bourdieu aliada à problemática proposta. Vejam lá. Sob tal perspectiva, pessoas que apresentam melhores condições financeiras e visitam com mais frequência ambientes como o cinema, aí já está associada ao tema, né? Possuem maior repertório, não apenas cultural, mas também de conhecimento de mundo. Haja vista que filmes retratam diversas realidades e estimulam várias discussões. Essa conjuntura, no entanto, colabora com a desigualdade e a exclusão dos mais pobres, que não conseguem pagar para ver os filmes e, por conseguinte, não têm acesso a esse tipo de entretenimento. Vejam lá, olha só, o repertório, o espaço físico do repertório em comparação com a análise, né, que a Rebeca faz aqui, olha, essa parte de verdinho, né, ela mostra exatamente o momento em que ela usa o repertório para discutir o tema, né? E toda essa parte aqui é a discussão, na verdade, da realidade que foi proposta ali pelo Enem para a gente discutir, né, a democratização do acesso ao cinema, mas sob a vista da teoria desse filósofo. E onde ela aprendeu isso aqui? Nas aulas de filosofia, tá? Então, pessoal, ela está aproveitando o conhecimento de mundo dela aqui para fazer uma discussão sobre o tema proposto. E o repertório dela, vejam de novo, né? Bem pequeno em comparação com a análise que ela faz. Então, pessoal, se vocês estão colocando repertório e esse repertório no parágrafo de vocês está ocupando muitas linhas, está errado, não pode ser assim. O repertório ocupa um espaço muito mínimo, porque vocês precisam argumentar. Né? Um texto dissertativo, ele é argumentativo, ele não é expositivo. Se eu deixar só a citação ali, ela vai ter um caráter expositivo. Eu não estou argumentando, eu só coloco ali a citação e largo ela ali. Mas eu tenho que me perguntar, por que eu estou trazendo esse repertório? Por que ele é importante na minha redação? Ah, para fazer essa ligação aqui, para fazer esse comentário, para fazer essa análise que eu estou fazendo a partir desse repertório. Então vejam aqui que a Rebeca também foi muito feliz, né? Ela também pontuou bastante nesse Enem e ela usou o repertório de uma maneira muito interessante aqui. E por um último exemplo, pessoal, essa aqui também foi a minha aluna, Rafaela Frederico, que fez FAMEMA ano passado, fez vestibular, e o tema proposto foi o seguinte: a redução da maioridade penal pode colaborar para a diminuição da violência no Brasil? Então foi um tema bem polêmico e ela fez uma redação maravilhosa, também quase gabaritou, por pouquíssimo não gabaritou a redação, e ela fez uma conclusão em que ela usou um repertório. Vejam só o que ela fez. Como diz a letra do grupo Racionais MCs, miséria, desilusão, sofrimento, ação do tempo, misture bem essa química, pronto, eis um novo detento.
Então ela já parte aqui de uma música, de uma banda nacional, né? A música chama Diário de um Detento. Ela tira um trecho dessa música e agora ela vai aliar esse trecho, né? Claro que ela fez toda uma discussão maravilhosa, por sinal, né? Dentro da redação dela, e ela está finalizando. Ela trouxe aqui essa citação para ajudar a dar esse desfecho. É como se os Racionais fizessem um bom resumo de tudo que ela explicou anteriormente. Mas ela não deixa a citação sozinha não, porque ela sabe que não pode. Aí ela faz o seguinte, ela alia ao repertório a ideia dela, e ela termina assim a redação. Assim, a construção da criminalidade juvenil está atrelada a questões sociais urgentes e só será resolvida com um olhar mais atento do Estado, não com prisões. Porque é exatamente isso que os Racionais falam, né? Deixem lá os detentos nessa situação que eles estão, né? Ou ele fala muito disso na música, né? De como o sistema carcerário ele produz também mais criminalidade, né? E se o Estado não olha atentamente aos jovens, né? A situação em que muitos jovens vivem no Brasil, né? Eu não tenho mais como resolver isso. E com prisões isso não vai ser, de acordo com a tese dela, né? Uma boa saída. Então vejam aqui que isso também gera, né? Traz mais valor para o texto dela. Então, gente, muito importante que vocês extraiam dessa aula aqui é o seguinte: ampliar repertório é importantíssimo. Onde que vocês vão fazer isso? Em que lugar? Com as artes, né? Com os museus, como vocês viram lá, né? Ouvindo música, literatura, documentário, série, filme, física, matemática, sociologia, biologia, conversa de bar, por que não, né? Conversa de ponto de ônibus, por que não? Tudo é repertório, né? É só ficar atento, né? A tudo que vocês têm ao redor de vocês. Fujam do óbvio, fujam do senso comum. Então, há muitas pessoas que decoram até frases para colocar na redação. Gente, o repertório está construído em vocês não precisam ter medo. É só aproveitar, por exemplo, esse da Rebeca, da Rafaela, que ela trouxe os Racionais. Muito provavelmente ela ouviu essa música ficou gravada, ela gosta disso, e aí ela trouxe para a redação dela uma música de que ela gosta, né? Então ela fugiu do óbvio, fugiu do senso comum. A gente vê autenticidade no texto, autoria, e isso vocês precisam buscar, né? Cuidado também, citem as fontes. Vou levar esse repertório que é legal. E se vocês se apropriarem dessa citação e não colocarem ali o nome de quem está citando, né, a fonte, vocês vão cometer plágio. Então não façam isso, citem as fontes, citem as pessoas que estão falando, né, ou proferindo tal ideia que vocês vão colocar ali na redação. É importante citar fonte para não gerar ali um plágio, vocês vão perder essa ideia, né? E comentem o repertório, analisem o repertório, façam comparações, atribuam a esse repertório um valor argumentativo para que o texto de vocês não seja expositivo. Tá? Então fico aqui, gente, com esse recadão importantíssimo. Repertório é muito bom, né? Se envolvam com os materiais que vocês consomem, né? Cultural, político, econômico, social, de qualquer área. Tudo isso é repertório, tudo isso pode ser aproveitado de uma maneira muito interessante na redação de vocês, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, deixem aqui. Não se esqueçam, toda segunda tem aula nova no canal. Então,